Bom, basicamente o que eu queria partilhar convosco tem a ver com algum trabalho de investigação que eu tenho feito de revisão de estudos e bibliografia, e também está um bocadinho ligado com o trabalho que eu faço com os finlandeses desde 1999, que tem a ver com o modelo do Oster, que é uma outra parte que se liga, ou deveria ligar-se mais à psicologia evolutiva, que tem a ver com a questão das variações culturais e como é que ela também tem um impacto na nossa natureza. Porque na verdade nós vivemos todos em diferentes culturas e não numa cultura só, apesar de haver um substrato, um sistema operativo comum. E é por isso é que eu gosto de usar esta frase que está aí em baixo, sobre adaptada do Piaget, a frase do Piaget originalmente, não é exatamente assim, mas é uma adaptação, segundo a qual os fenómenos humanos têm uma raiz biológica, são mentais nos seus meios e são sociais e culturais nos seus fins. Eu acho que isto é uma frase importante porque ajuda a perceber muitas coisas do comportamento humano. Portanto, basicamente, a minha apresentação segue a ideia de tentar responder à pergunta de onde é que vem a moralidade e como é que ela é interiorizada pelos indivíduos. Porque, como todos nós sabemos, a questão da moralidade pode ser associada a várias coisas, desde logo à questão da ética, por exemplo, aliás, na origem tem muito a ver com a questão da ética, à questão da empatia, que foi aqui abordada muito bem, pelo que eu pude perceber, mas fundamentalmente eu diria que o primeiro aspecto mais importante para mim da moralidade tem a ver com o problema central da nossa existência, que é o problema da cooperação. Ou seja, nós não temos propriamente um cérebro moral, no sentido da hardware, mas temos um cérebro que permite desenvolver em nós o sentido moral. E portanto a mim interessa-me quer a filogenia, quer a ontogenia da moralidade, no sentido de onde é que ela vem, não é? Portanto, qual a sua função, que sabemos que é adaptativa, mas isso são quase todas as funções, e o que é que a causou e qual é a sua origem, não é? E há várias causas e origens para essa mesma moralidade. Portanto, eu diria que, de uma forma geral, o que me parece é que a moralidade e o próprio sentido moral têm evoluído como uma solução para o problema da cooperação, porque o problema da cooperação permite lidar com um problema muito mais profundo e grave, de alguma forma, que é o da tragédia dos comuns. Eu não sei se estão todos familiarizados com essa armadilha social e económica da tragédia dos comuns, vou partir do princípio que sim. E, portanto, a moral tem essa importante função. Em síntese, o que me parece que se pode dizer a partir da literatura e da investigação é que, no fundo, a moralidade acaba por ser um conjunto de adaptações psicológicas que permite e facilita a tal coesão dos grupos e, obviamente, sem a coesão dos grupos não existe a sobrevivência nem a reprodução e, portanto, isso é crucial. Portanto, é nesta linha muito de ter como função permitir a coesão do grupo que me interessa a questão da moralidade, ou seja, a moralidade aqui, como eu a equaciono, é vista como uma espécie de regulador do comportamento em vários níveis, quer ao nível individual e interindividual, em termos de autocensura, por exemplo, em termos interindividual e em termos dos grupos, e isto permite efetivamente criar a coesão social, portanto ajudando a responder a vários conflitos humanos. Desde logo um conflito fundamental de cada um de nós, que é o que é mais importante, sou eu ou o meu grupo, ou somos nós, ou são eles, os outros grupos. E, portanto, esta dinâmica é muito interessante, porque ela, no fundo, está no dia-a-dia, no nosso dia-a-dia. Agora, sem dúvida que também parece haver, a partir de outros estudos, nomeadamente o Oster, que há variações culturais ao nível do mecanismo e do desenvolvimento que varia de acordo com os valores coletivos. Usando o conceito Hofstede, varia de acordo com aquilo que ele chama o software mental coletivo que domina cada sociedade. Não quer dizer que isto não é binário, que só há um regulador numas culturas e não há noutras. Elas existem todas, a prevalência é global, mas depois pode-se inferir que tende a haver um regulador mais acentuado num determinado software mental do que noutros softwares mentais. Antes ainda de entrar diretamente nisso, relembrar aqui dos trabalhos que eu conheço que me parecem mais importantes, desde logo do professor Jonathan Haidt, sobre a teoria das fundações morais, não sei se alguém já o terá aqui desenvolvido, mas o professor Haidt sugere na sua teoria, nas suas 6 fundações morais,
que, embora com variações culturais, há semelhanças, portanto, há aspectos comuns e que são recorrentes em todas as sociedades e culturas. E, portanto, e neste aspecto, há uma função de facilitar e promover a cooperação, e o que ele apresenta são as 6 fundações, que depois não os vou ler, tenho-as aqui, quem quiser depois terá acesso a elas, e elas são relativamente conhecidas, não é? O que ele diz basicamente é que essas 6 fundações morais geram nos indivíduos aquilo que se pode chamar os alicerces de uma ética intuitiva que todos os indivíduos possuem. Portanto, a partir dessa ética intuitiva são criadas fundações e moralidades únicas e encontramos, portanto, globalmente espalhadas e mesmo em conflito dentro de cada sociedade. Só relembrando rapidamente, eu não vou estar aqui exaustivamente a ler as 6 fundações morais do Hayek, mas desde o cuidar, o proteger versus o magoar e ferir, a equidade versus a iniquidade, ou injustiça versus o oportunismo, tem muito a ver com a questão do dilema do free rider, não é? do oportunista, a lealdade versus a traição, a autoridade versus a subversão, o sagrado versus o profano e, finalmente, a questão da liberdade versus a opressão. E, portanto, encontramos isto universalmente, e de certa forma são universais culturais, porque eles encontram-se em todas as culturas, independentemente das diferenças culturais. E este, na minha opinião, é o grande guia em termos de psicologia evolutiva. Não obstante, há trabalhos mais recentes, nomeadamente o do Oliver Curry e do Caspar van Lisa, de 16 e 2019, em que eles falam nas 5 orientações morais que são transversais à humanidade. Obviamente algumas delas vão invitadamente tocar nas do Jonathan Haidt, mas a questão do tratamento preferencial à família, que já é perceptível desde a regra de Hamilton, da preferência pelo parentesco, da seleção pelo parentesco, a questão da lealdade ao grupo, que também é comum, a questão da reciprocidade, que é, aliás, crucial e fundamental, inclusive para a própria moralidade, a questão da reciprocidade é um dos elementos mais básicos da cooperação, e a questão dos sentidos morais, como a justiça e o castigar os oportunistas, e, finalmente, a questão da equidade, que também está colocada nas do Jonathan Haidt. Portanto, estes são, embora haja outros, na minha opinião, os principais quadros teóricos que ajudam a equacionar a moralidade como um fenómeno de regulação e que é transversal, de facto, e faz parte daquilo que eu chamo o sistema operativo ou a natureza humana. Não é? A questão é que depois, nesse sistema operativo, são construídos outras variações. Isto é, há variações culturais que são importantes, e o trabalho do professor Hofstede mostra isso. Hofstede e o Minkoff, já não é só do Hofstede. O Hofstede faleceu o ano passado, para quem não sei se todos sabem, em fevereiro do ano passado. E ele coloca basicamente a visão do software mental ou da cultura nacional como um conjunto de camadas, tal como os softwares, e que, segundo ele, há um conjunto de valores e preferências coletivas que ajudam a resolver os problemas existenciais principais, nomeadamente o lidar com a desigualdade, o lidar com a dependência dos outros, o lidar com a competição versus a cooperação também, o lidar com o desconhecido e a incerteza, lidar com o tempo e com os impulsos naturais. As últimas 2 dimensões não são dele, são de outras investigações que acoplaram o modelo dele. E, portanto, estas 6 dimensões permitem criar perspectivas de como é que, em termos coletivos, as sociedades humanas procuram resolver problemas que são comuns. As designações que estão aí, PDI, DV, MAS, UAI, este PDI não é aquele que alguns em Portugal possam pensar, é outra coisa, é o Power Distance. E, portanto, são as designações, digamos, acrónimos das designações dos índices que são medidos de 0 a 100. E porquê é que eu trouxe a coação? Achei que podia ser algo acrescentado, para além da perspectiva evolutiva, falar sobre a questão da variabilidade. Porque numa das 6 dimensões, particularmente a segunda dimensão, lida com a questão da relação com os outros, nós e os outros, eu e nós, o modelo dele permite inferir alguns comportamentos e deduzir algumas atitudes em termos coletivos, consoante uma cultura nacional se posiciona com mais baixo grau de individualismo, eu estou a falar de individualismo como valor cultural, não como comportamento individual, ou com maior grau de individualismo, e portanto que é o que acontece à direita. E nessas principais características e consequências mais comuns, nós verificamos que há de facto diferenças. Os estudos mostram que
a volta de 65% a 70% das culturas humanas pontuam baixo no individualismo cultural e, portanto, são dominantemente coletivistas, o que faz sentido porque, no fundo, a herança evolutiva é do instinto social tribal que se mantém e domina todas as sociedades, e o que empurra as culturas para um maior individualismo tem a ver essencialmente com a questão da riqueza, o rendimento e a questão do Estado de Direito. Mas não temos agora aqui tempo para sociologicamente abordar isso, mas só para vos deixar esta ideia. Dentro destas duas partições da dimensão mais coletivista ou mais individualista, ou menos individualista ou mais individualista, como prefiram, entre as várias características, nós encontramos uma muito importante, que é a questão que é a questão da preferência pela harmonia versus a liberdade individual, e a questão da face, a perda da face, conduz à questão da vergonha, versus a perda do autorrespeito, que conduz à questão da culpa. Portanto, aqui o que me interessa perceber e tentar partilhar convosco é esta dúvida, ou seja, qual tem sido a importância evolutiva, quer da vergonha, quer da culpa, que são os tais mecanismos reguladores, como mecanismos que regulam, passa a redundância, o comportamento, tanto ao nível intraindividual, nomeadamente a questão da culpa, quer ao nível da pressão do grupo, nomeadamente a questão da vergonha. E, portanto, neste sentido, e seguindo este raciocínio, que era isso que eu me propunha partilhar convosco, a questão de onde é que vem a moral e como é que ela é, no fundo, introduzida nos indivíduos, eu diria que as sociedades desenvolveram estes dois mecanismos adaptativos. Eu repito, eles existem em todas as sociedades, não é binário, não é, há numas, não há noutras, mas eles coabitam e servem para regular os comportamentos e impor uma ideia de moralidade coletiva, qualquer que ela seja num dado momento histórico. Porque, como nós sabemos, a moralidade não está isenta do contexto em termos do momento histórico, não é? Aquilo que hoje é considerado imoral e inaceitável, como torturas, mil anos atrás, nem era preciso ir tão vistas como morais, não é? Portanto, não pude também, porque ele altera-se. Entretanto, eu estou a receber uma mensagem a dizer que a minha conexão com a internet está instável. Eu precisava só saber se me estão a ouvir ainda. Então? Ok. Então eu vou continuar. Estamos a ouvir. Portanto, estes mecanismos são interessantes porque eles, no fundo, contrastam esta dimensão do Oster, que é uma dimensão, de facto, crucial e é aquela que é fonte maior de conflitos em pessoas de diferentes softwares mentais ou de diferentes culturas. Não é? Ou seja, o que é que a ideia que nós temos é que as culturas com baixo grau de individualismo, diga-se passagem a maioria de acordo com os países que nós conhecemos, nós temos dados para cerca de 120 países, dos 170 que existem, mas estes 120 países englobam mais de 90% da população humana, portanto são significativos. O que me parece acontecer é que nas culturas com baixo grau de individualismo, elas tendem a impor a moralidade na sociedade utilizando predominantemente o mecanismo da vergonha. E a razão para que isto aconteça tem a ver com o facto de que nestas sociedades também a própria ideia de self é construída com base na preocupação, antes de mais nada, como é que os outros me veem. O que é diferente em relação às culturas mais individualistas, digamos assim, porque tendem a utilizar essencialmente um mecanismo da culpa que tem a ver com o self construído com base não tanto como é que os outros me veem, mas como é que eu me vejo a mim próprio. E, portanto, isto gera duas formas de atuação e, aliás, nós temos evidências disso. Isto não é apenas uma teorização teórica. Por exemplo, todas as organizações, em geral, fortemente corporativas, o caso da polícia é um exemplo, o caso dos médicos é outro exemplo, verificamos que quando comparamos onde é que quer médicos, quer polícias, denunciam outros médicos e polícias por atos imorais, incorretos, fraudulentos ou o que for, nós verificamos que é essencialmente nas culturas mais individualistas que mais médicos denunciam outros médicos e mais polícias denunciam outros polícias. Ou seja, onde aí prevalece a questão de sinto-me mal comigo próprio porque sei que um erro foi cometido e eu não faço nada. Enquanto nas culturas mais coletivistas a rolha é muito mais forte, chamada lei da rolha,
porque enquanto os outros não sabem o que é que aconteceu, as coisas são conservadas dentro do grupo. E, portanto, é muito mais difícil que isso passe cá para fora, porque a questão principal é a questão da vergonha. Se vocês, aliás, virem no dia-a-dia, pelo menos cá em Portugal, eu vou falar por nós, é muito recorrente o uso e a acusação da expressão que envolve a questão da vergonha. Desde acusar os políticos ou outros por terem falta de vergonha, por haver pouca vergonha, não há vergonha, a constante recorrência do termo vergonha, até houve um deputado que foi censurado na Assembleia da República porque está sempre a usar a questão do vergonhoso, e isto é uma vergonha. Portanto, é muito comum, de facto, ou mais comum, nas culturas mais coletivistas. Bom, o porquê disto? Obviamente porque a vergonha, como dizia, está associada à preocupação com o julgamento externo que é feito pelo grupo, que é mais acentuada num software mental mais coletivista. Portanto, a ideia de como é que os outros me veem. Enquanto os outros me veem bem, não há problema, mesmo que eu tenha feito mal. A culpa está associada a um julgamento interno, ou seja, é feito pelo próprio indivíduo. E, portanto, eu sinto-me mal porque tem a ver com como é que eu me vejo comigo próprio, nomeadamente sei que algo está mal ou está incorreto. Portanto, não haverá assim tantos mistérios na questão da moralidade, pelo menos numa certa sociologia da moralidade, e, portanto, a vergonha implica sempre os outros, obviamente, porque mesmo na questão da culpa implica o que os outros, ou eu em relação com os outros fiz, tem a ver com a identificação dos indivíduos aos grupos, tanto aos que pertencem como àqueles que querem pertencer, e, portanto, implica, sobretudo, o próprio indivíduo, seja em relação a ele próprio, seja em relação aos outros. Ou seja, quando numa sociedade os que têm mais poder fazem algo que não obstante ser legal, e isso acontece com frequência, aliás, há um provérbio latino que diz muito bem, está à porta de uma universidade, não sei se é de Phoenix, mas não importa, mas diz que leis sem moral são vãs. E, de facto, qualquer lei que exista que não tenha uma moral de suporte não serve de muito. E nós verificamos muitas vezes condutas ilícitas, condutas moralmente condenadas, que os indivíduos se defendem dizendo que não é ilegal, como se basta não ser ilegal para estar sancionada social e sociologicamente. Isso não é verdade. E, portanto, o que parece acontecer é que quando os indivíduos não se sentem minimamente culpados, provavelmente a única forma de usar a pressão coletiva é através da vergonha. E eu penso que isso, aliás, tem funcionado em Portugal. Temos cá alguns casos em que, ultimamente, a vergonha que advém de situações em público dadas na televisão acaba por funcionar como tal mecanismo, como é que os outros me veem, não é? Se não fosse essa exposição pública, provavelmente isso não aconteceria. E, portanto, para terminar, como veem, eu não vou aos 30 minutos, deixo tempo para debate, para recuperarem o tempo. Eu diria que, portanto, para terminar, em termos de conclusão, de facto, compreender a moralidade e a forma como ela é interiorizada através da perspectiva evolutiva ajuda a perceber os princípios morais que são comuns, e há um conjunto de valores que são comuns a todas as comunidades humanas. A vida é melhor que a morte, a saúde é melhor que a doença, a riqueza é melhor que a pobreza, o conhecimento é melhor que a ignorância. Portanto, nós encontramos isso desde os trabalhos de Brown sobre os universais humanos, encontramos isso de uma forma geral. Como eu dizia, portanto, isto ajuda-nos a perceber os princípios morais comuns com que as pessoas operam e o porquê que nos sentimos muitas vezes moralmente conflituosos ou divididos, nós próprios. Portanto, no fundo, a moralidade não é propriamente um mistério hoje em dia, em termos pelo menos dos conhecimentos que temos. Podemos dizer mesmo que é uma coleção de soluções que têm raízes biológicas, obviamente, mas isso praticamente todos os fenómenos humanos têm, mas também tem raízes culturais para os problemas da cooperação e do conflito, que são recorrentes, obviamente, na vida coletiva e são cruciais, portanto, à nossa existência e à nossa reprodução. Portanto, na verdade, e para terminar, em qualquer parte do mundo, saber o que é que está certo e o que é que está errado é, como nós sabemos, a primeira fundação moral que nos torna seres humanos e que é absolutamente crucial. Sendo que muitas vezes o que está certo e o que está errado é também mediatizado pelo software mental coletivo, se impera mais a questão da vergonha ou a questão da culpa. E pronto, era isto basicamente que eu queria partilhar convosco, a perspectiva evolutiva e também a perspectiva da diversidade cultural
nos mecanismos de regulação. E, portanto, espero ter estado dentro do tempo, não ter ocupado mais do que a meia hora. Espero que me tenha feito compreender, ok? E agora, enfim, pronto, termino, não tenho mais nada para dizer. Obrigado a todos.